da igreja, de bolo, sopa, torrada, para oferecer a vocês um café gostoso, não é? Para que vocês possam se deleitar também, não só na palavra, mas também vindo do trabalho e da rua, poder alimentar um pouco o corpo e alegrar o coração. Hoje nós temos o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versos 11, 12 e 13. Eu gostaria de convidá-los a abrir o texto na palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Estamos já chegando ao final da exposição dessa segunda carta, faltando aí algumas reuniões nossas, né, nas segundas, para encerrar essa carta preciosa. Temos aprendido muito de Deus com ela. E estamos aqui no capítulo 12. Ainda teremos umas 4 ou 5 pregações para encerrar o final do capítulo 12 e o capítulo 13 dessa carta. Mas hoje eu gostaria de concentrar minha atenção com vocês no versos de 11 a 13, onde Paulo apresenta as credenciais do apostolado. Diz assim o texto da palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 11 a 13. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferior às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Meus amados, nós temos visto aqui até então que aqui no texto os membros da igreja em Corinto estavam confusos quanto às marcas de um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. A confusão foi criada pela chegada nas igrejas de Corinto de homens que se apresentavam como verdadeiros apóstolos, em contraste com Paulo, que havia fundado aquela igreja. Então, nós já temos visto aqui que o enfrentamento de Paulo é tentar mostrar aos coríntios que em nada ele é inferior a esses tais que se dizem apóstolos e que estão tentando conquistar a simpatia e o coração da igreja e tirando Paulo, né, o amor que eles têm por Paulo e o lugar de Paulo como pioneiro, como plantador, como apóstolo de Jesus aos gentios e ali aos coríntios. Eles diminuíam o apóstolo Paulo e diziam que ele não tinha as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Eram essas acusações contra Paulo. E a intenção deles era assumir a liderança das igrejas e aproveitar financeiramente dos cristãos em Corinto, se aproveitar deles. Nós já vimos isso quando Paulo abriu mão de seu sustento, de ser sustentado pela igreja, para não dar lugar a essas intenções dos falsos apóstolos. Isso tudo levou Paulo a ter que expor o que de fato seriam as marcas de um verdadeiro enviado de Jesus Cristo. Ele faz isso com muita relutância, nós já temos visto isso aqui, pois pode parecer que ele está se gloriando e se considerando superior a todo mundo. Contudo, por amor ao Evangelho, ele parte para defender seu apostolado e mensagem que ele prega. Agora, nesse texto aqui, ele menciona os sinais e prodígios incontestáveis que acompanham seu ministério e que os próprios coríntios tinham já visto, experimentado, presenciado, testemunhado. Então, Paulo apresenta essas credenciais do apostolado presente em seu ministério. No verso 11, ele começa dizendo que está constrangido em fazer isso, né? E aqui nós destacamos exatamente isso, o constrangimento de Paulo ao ter que mostrar e comprovar as suas credenciais diante das acusações daqueles homens. Verso 11 ele diz:
tenho me tornado insensato. A isto me constrangestes. Paulo começa então essa parte dizendo que havia agido como insensato. Tenho me tornado insensato. Insensato aqui significa tolo, louco, imprudente. E Paulo está dizendo, eu me sinto assim. Ter que fazer o que fiz e o que vou fazer ainda. E por que ele considerava um tolo, um louco, um imprudente, um insensato? Por haver se gloriado dos seus feitos, evidentemente, e das experiências em comparação com aqueles tais apóstolos de Cristo. Ele já havia feito isso, mostrando no capítulo 11, verso 22, já vimos isso aqui, você pode observar, a sua descendência judaica. Ele coloca isso como uma das credenciais. Verso 22 do capítulo 11, ele diz, são eles hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Então ele usa a sua origem israelita como sendo, a sua descendência judaica como sendo uma razão, um motivo, uma credencial dele. Também no verso 23 ao 33, ele diz que seus trabalhos e sofrimentos mostram a sua credencial de apóstolo. Vejam o verso 23, ele diz, são ministros de Cristo? Falo fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, desses sofrimentos externos, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Paulo coloca como credencial e faz comparação com aqueles que ele é muito mais apóstolo por causa não somente da sua descendência judaica, mas dos trabalhos que realizou e do seu sofrimento por causa de Cristo. Também no verso 12, nos primeiros 6 versículos, nós já vimos aqui com vocês recentemente, o seu arrebatamento aos céus, que há uma possibilidade de ter sido físico, inclusive, o colocando numa lista muito pequena e reduzida em toda a Escritura de pessoas que foram arrebatadas ao céu. O verso 1 ao verso 6 do capítulo 12, ele diz, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, onde ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então,
descendência judaica lhe dava autenticidade de apostolado, trabalhos e sofrimentos por causa de Cristo, essa experiência singular de arrebatamento aos céus e de ter ouvido coisas que nem é lícito a ele estar se referindo. E também, no último, vimos que uma das coisas que marca a sua loucura, como ele diz, é fazer comparação com o próprio espinho na carne que Deus colocou nele, do verso 7 ao verso 10, onde ele diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então ele já havia apresentado, está dizendo que ele fez loucura ao fazer essas comparações ou ao trazer essas informações para convencer a igreja em Corinto do seu apostolado. Ele coloca a responsabilidade dessa loucura cometida nos coríntios. Ele diz no verso 11: a isto me constrangestes. Não é? Essa é a afirmação dele aqui. Tenho me tornado insensato ao me comparar, ao me colocar, ao revelar essas coisas. Mas fiz isso por culpa de vocês. Vocês me constrangeram a isso. Foram vocês que me obrigaram a fazer. Primeiro, por ter acolhido as acusações dos inimigos contra mim. Segundo, porque questionaram a minha autoridade como apóstolo. E em terceiro, por colocarem em risco a obra de Deus na cidade. E essa era a grande preocupação de Paulo. Paulo vem defender o Evangelho, Paulo vem se colocar ou provar a sua autoridade apostólica, não por outra coisa, não é uma questão pessoal, não é uma competição ou vaidade pessoal com aqueles falsos apóstolos, mas é por causa do Evangelho. É a verdade do Evangelho que estava em jogo. E ele diz: porque vocês colocaram em risco a obra de Deus. Eu tive que ser louco e me comportar de forma insensata, me comparando com essas pessoas. O que os coríntios deveriam ter feito e que evitaria a necessidade de Paulo se gloriar. Ele diz: eles deveriam ter louvado Paulo, falado bem, defendido, recomendado Paulo quando ele recebia essas acusações. Diz o texto, não é? Tenho me tornado insensato, a isso me constrangeste, eu deveria ter sido louvado por vós. Porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Então, Paulo esperava que os coríntios tivessem defendido a sua autoridade apostólica, que tivessem louvado a Paulo como seu pioneiro e líder e plantador daquela igreja. Deveriam ter reconhecido o ministério e apostolado de Paulo, em vez de aceitarem as insinuações dos falsos mestres. Por isso Paulo diz: vocês quem me constrangeram a essa insensatez. E depois desse constrangimento, nós observamos a autoavaliação que Paulo faz de si e do seu ministério e do seu apostolado. A razão pela qual os coríntios deveriam ter louvado Paulo era que ele não tinha sido inferior aos apóstolos de Corinto durante o seu tempo de ministério entre eles, né? E o verso 11, ele deixa isso claro. Paulo se refere a seus adversários ironicamente. Ele usa a expressão os tais apóstolos, né? Literalmente significa apóstolos excepcionais, inusitados, especiais. Ele está fazendo uma ironia com aqueles que apareceram, lançando dúvidas sobre a sua autoridade apostólica. Ele chama esses tais apóstolos, ou lá no original, a NVI, né, traduz como superapóstolos. Esses tais apóstolos, ou esses excepcionais apóstolos, ou esses inusitados apóstolos, esses especiais apóstolos que se intrometeram no vosso meio, insinuando ou colocando dúvidas sobre nossa autoridade apostólica. E Paulo aqui, mais uma vez, usa de ironia quando se refere a essas pessoas. Era assim que eles haviam se apresentado em Corinto, como superapóstolos, como homens excepcionais, como pessoas especiais, com credenciais das autoridades judaicas. A gente vê isso, Paulo já fazendo essa comparação.
pregando uma mensagem superior à mensagem de Paulo, ou seja, o guardar a lei de Moisés, contando experiências sobrenaturais, provavelmente se vangloriando de sinais e maravilhas por eles realizados. E como muito superiores a Paulo, era assim que eles se apresentavam diante da igreja, esses tais apóstolos ou esses superapóstolos. Paulo considera que não tinha sido em nada inferior a eles, na nacionalidade, nas experiências, na mensagem anunciada, na sua conduta, no seu caráter, na sua integridade ou qualquer outro critério de comparação. E Paulo faz isso, em nada eu fui inferior a esses tais, né? Paulo está consciente de quem ele é. Ele não está se colocando acima dos demais, ele não está fazendo comparações de particularidades ou vaidades pessoais. Paulo afirma isso, em nada eu fui inferior a eles, mas ele tem consciência de quem ele é, né? E ele diz, eu nada sou, ainda que nada sou, não fui inferior a esses tais apóstolos, a esses superapóstolos. Não fui inferior em nada, embora eu nada sou. E aqui é um jogo de palavras no original grego, né? É interessante isso aqui. Paulo diz, eu não fui inferior em nada, embora eu nada sou, né? E faz esse jogo aqui. Embora ele tenha sido em muito superior aos superapóstolos dos coríntios, ele tinha consciência de que nada era. Essa consciência de Paulo já era efeito do espinho na carne. Ele já tinha dito, nós vimos isso na última exposição, né? Por causa da grandeza das revelações que me fora dado, Deus me colocou um espinho na carne, como se um mensageiro de Satanás, como se me humilhasse, me esbofeteando, né? Dando tapas de desprezo em mim. É uma linguagem figurada que Paulo diz da humilhação que Deus impôs a ele para que ele não se envaidecesse pela grandeza das revelações que ele teve de Deus. Do qual aqui já vimos com vocês, isso havia acontecido aproximadamente 14 anos atrás, e Paulo nunca usou isso. Ele nunca colocou isso como carro-chefe no seu ministério, né? E agora, como ele mesmo diz, por uma insensatez, né? Como loucura, eu venho falar isso para vocês, para que vocês saibam que em nada eu fui inferior a esses superapóstolos que se apresentam assim. Apesar de saber que nada sou. E ele faz essa colocação. Ele já tinha dito isso anteriormente. Paulo sabia que tudo que ele tinha feito por Cristo era resultado da graça de Deus em sua vida. Na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 9, você pode conferir aí, Paulo já havia dito isso com todas as letras. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 ao verso 10. Vejam o que ele diz aqui. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, a gente observa com muita clareza que Paulo não está aqui competindo ou dando carteirada, né, apostólica. Não é essa a intenção dele. O objetivo de Paulo é salvaguardar o evangelho pregado e plantado ali em Corinto, que estava sob risco desses falsos apóstolos que se apresentavam como excepcionais e como superapóstolos, desprezando Paulo. E ele então defende a sua autoridade apostólica, defendendo o evangelho que ele pregara e que plantara e fundamentara aquela igreja ali em Corinto. Então nós vemos o constrangimento anunciado, nós vemos essa autoavaliação de que em nada eu fui inferior a eles, apesar de eu saber que eu não sou nada, que é a graça de Deus que opera sobre mim e não algo que haja em mim de forma especial. Então, após fazer essa autoavaliação, Paulo aqui apresenta
quais são as credenciais de um apóstolo, para que a igreja não tenha dúvidas, não fique confusa de quem é de fato ou quem não é de fato. E Paulo aqui, então, no verso 12, passa a apresentar essas credenciais de apóstolo e as suas próprias credenciais. Ele diz que, apesar de não ser nada, Paulo tinha consciência de que Deus o havia instituído apóstolo de Jesus Cristo. Ele tem essa plena consciência. E aqui ele dá outro motivo pelo qual os coríntios deveriam ter louvado e recomendado o seu ministério. O primeiro que ele havia dado, o primeiro motivo foi: em nada fui inferior aos tais superapóstolos. Verso 11. E o segundo motivo, Paulo tinha apresentado aqui a eles, e quando esteve com eles, logo no início, quando plantou a igreja em Corinto, as credenciais inegáveis de seu apostolado. Vejam o verso 12. Ele diz: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vocês, com toda a persistência ou perseverança, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, essas três coisas aqui, Paulo diz, são as credenciais de um verdadeiro apóstolo, concedidas por Cristo aos 12, para que a mensagem que eles pregassem pudesse ser evidenciada por esses sinais que seguiam, assim como Jesus. Lembram de quando Jesus foi procurado por um fariseu à noite, um dos mestres dos fariseus, Nicodemos, que procurou Jesus às escondidas, porque ele precisava dizer para Jesus algo que estava no coração dele e que ele sabia estar no coração de todos os demais fariseus. Ele diz: mestre, nós sabemos quem tu és. Nós sabemos que tu és da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Os fariseus conheciam a lei e os profetas. Eles sabiam que a lei e os profetas apontavam para que o Messias seria seguido por sinais e prodígios extraordinários e miraculosos, porque isso comprovaria a sua autoridade messiânica. Porque muitos messias já haviam se levantado, se dizendo alguma coisa, mas os sinais que Jesus operava, os milagres que ele fazia, as curas que ele realizava, comprovavam, chancelavam, carimbavam que ele era o Messias, porque assim advertiu e ensinou os profetas. E Nicodemos chega para o Senhor Jesus e diz: nós sabemos que tu és o Messias. Apesar de tentar defamar Jesus na luz do dia, de dizer que ele era um falsário, nós, Senhor, sabemos quem tu és. É essa a declaração de Nicodemos. E Jesus deixou aos seus apóstolos que esses sinais, curas e ações milagrosas e poderes de milagres os acompanhariam como credenciais do apostolado verdadeiro daqueles que são de Cristo Jesus. Então, Paulo tinha apresentado esses sinais de poderes, de cura, quando estava lá no começo plantando a igreja aos coríntios, e eles viram isso, né? Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. E por causa disso eu deveria ser louvado por vocês, defendido por vocês, diante dessas falsas acusações contra mim. E aqui Paulo vai trazer então esses sinais e explicá-los para que os coríntios saibam discernir o verdadeiro do falso. Credenciais aqui literalmente significa sinais, marcas, coisas que comprovam e evidenciam que ele era verdadeiramente apóstolo de Cristo. As coisas às quais Paulo se refere foram os sinais, os prodígios e os poderes miraculosos que ele realizou quando pregava em Corinto. Essas coisas foram feitas no meio de vós, diz Paulo. Vocês viram, vocês testemunharam. Eram milagres que se constituíam em provas inegáveis do seu apostolado. Elas foram feitas com toda a persistência, diz ele.
As credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vocês com toda persistência. Isso significa, literalmente, paciência e perseverança, continuamente. Esses sinais seguiram ao meu ministério no meio de vocês. Eu realizei isso no meio de vocês, com perseverança, com continuidade, até que vocês fossem convencidos de que a mensagem pregada era a mensagem de Deus, verdadeira. Em meio aos sofrimentos e perseguições, ele realizou esses sinais, prodígios e poderes miraculosos. Durante um longo tempo, a palavra persistência ou perseverança diz isso. A NVI usa a palavra perseverança em lugar de persistência. O que eram esses sinais? Essa é a pergunta. O que eram esses prodígios? O que eram esses poderes miraculosos? E o texto é muito importante porque vai trazer luz também para a igreja dos nossos dias, onde essas mesmas confusões se apresentam, onde as pessoas se utilizam disso para tentar se mostrar alguma coisa. Curas, ressurreições, exorcismos, expelir demônio de pessoas e outros eventos sobrenaturais que acompanharam a pregação de Paulo, bem como o ministério dos verdadeiros apóstolos de Cristo Jesus. Note no texto que ele não diz que ele fez essas coisas, mas que elas se manifestaram durante o seu ministério, durante a sua pregação, como prova evidente da sua autoridade apostólica. Foram manifestas, foram apresentadas, indicando que foi Deus quem realizou, não Paulo. Paulo nada era, ele insiste em dizer isso. Deixe-me mostrar para vocês qual é a consciência da igreja do Novo Testamento em relação a curas, sinais e prodígios. Abra a sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 4, logo no começo da igreja, logo após o Pentecostes, logo após aquele momento inaugural, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, iniciando agora a dispensação do Espírito, quando ele vai ser o protagonista, ele vem agir na humanidade, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem habitar no coração daquele que foi regenerado, levando a santificação, testificando que ele é de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos de Deus. Aquele Espírito que habita o coração do crente para levá-lo a uma vida de santificação e torná-lo cada vez mais semelhante com Cristo. O Espírito que vem sobre a igreja a partir de Pentecostes, dando à igreja poder para testemunhar do Evangelho em todas as partes, concedendo dons à igreja, capacitando a igreja para realizar a missão que Deus lhe confiou. E logo aqui em seguida ao Pentecostes, aquela conversão em massa, fruto dessa ação do Espírito Santo, onde 3.000 pessoas se rendem naquele primeiro sermão apostólico de Pedro, acusando os seus ouvintes de terem crucificado o autor da vida. E arrependidos, eles se chegam a Pedro e aos demais apóstolos, perguntando: o que é que faremos agora diante dessa culpa que nós carregamos? E o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito, a salvação do Espírito. Ela é para vós e para os vossos filhos, e para todos aqueles que ainda estão longe. E daí a igreja começa a crescer. Lucas registra no capítulo 2, ainda depois disso, como viviam os convertidos. Aquela multidão dos que creram, tinham tudo em comum, viviam em comunhão. No capítulo 3, Lucas fala que Pedro e João se dirigiram ao templo na hora 9ª de oração, às 3 da tarde, como de costume. Oravam na hora 3ª, às 9 da manhã, a hora 6ª, ao meio-dia, e a hora 9ª, às 3 da tarde, iam ao templo, a igreja, os apóstolos continuavam indo ao templo para orar a Deus. E quando chegam ali, um coxo de nascença pede alguma esmola, algum dinheiro, e Pedro diz: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus.
levanta-te. Né? E aquele homem foi curado, aquilo se espalhou, né, diante da cidade de Jerusalém, e muitos creram, e isso despertou a ira dos fariseus, e prenderam a Pedro e a João. E Pedro discursa no templo, é preso, se apresentam diante do sinédrio, são ameaçados de não mais pregar o evangelho, e depois, não tendo como continuar com eles presos por causa da evidência da cura, do milagre que aconteceu no coxo, eles soltam os discípulos. E os discípulos procuram a igreja que estava reunida orando pela vida deles. E diz o capítulo 4 de Atos, no verso 23, que uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E após dar o testemunho das ameaças que sofreram, diz o verso 24 que, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, e Lucas aqui registra o resumo dessa oração. Ele diz que a oração foi essa: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, o teu servo. E aí eles citam essa fala de Davi no Salmo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí eles constatam o texto aplicado à oração, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então eles estão orando a Deus, colocando Deus no lugar de Deus, o Senhor soberano, que já havia dito pela sua palavra que essas coisas aconteceriam, essa perseguição aconteceria, que eles constatam que o que Deus havia dito estava acontecendo de fato, e que as autoridades se juntaram contra o Senhor. E agora eles fazem o seu pedido. Verso 29. Mostram a consciência de que tudo isso estava acontecendo sem fugir o controle de Deus. Verso 28. Eles se juntaram para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, verso 29, olha para as suas ameaças contra a igreja e concede aos teus servos que não se acovardem, que não se intimidem, que não se calem diante da perseguição e das ameaças. Mas o que é que eles pedem? Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então, eles dizem aqui que a nossa responsabilidade, que a nossa missão, que a tarefa que nos foi confiada, que aquilo que nós deveríamos nos ocupar como igreja é pregar, pregar e pregar o Evangelho. Mas veja o verso 30, eles dizem na oração, enquanto nós pregamos, tu estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A consciência da igreja aqui é essa, é a mesma consciência de Paulo. O que cabe a nós, igreja, é pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho. Quem realiza sinais, prodígios e curas é Deus. Eles têm essa consciência, e Paulo tem essa consciência, essa mesma consciência, de que não sou inferior a esses apóstolos, esses tais apóstolos, mas eu sei que eu não sou nada também. Que quem realiza todas essas coisas é Deus, pela sua graça, pelo seu favor. O que eram esses sinais, prodígios e poderes? Ele continua, nós temos vários relatos desses sinais no ministério de Paulo. Você pode passear aqui na Bíblia comigo no livro de Atos, e você vai ver quantos esses sinais acompanharam o ministério de Paulo. Por exemplo, vamos lá para Atos, capítulo 13, verso 9 ao verso 12, lá em Chipre, em Pafos. O que é que o texto narra, o que é que Lucas registra aqui desses sinais que seguiram
o ministério do apóstolo Paulo, o verso 9 do capítulo 13, nos diz, vamos pegar no verso 4, por favor, capítulo 13, verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, o procônsul Sérgio Paulo, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Veja o verso 9 o que diz. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, você vai ver no livro de Atos esses sinais seguirem o ministério de Paulo. Atos capítulo 14, verso 3, quando Paulo estava em Icônio, veja o que aconteceu. Capítulo 14, verso 3 de Atos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se realizassem ou se fizessem sinais e prodígios. Então, os sinais e prodígios eram a credencial e a confirmação dos apóstolos para que as pessoas crescem na palavra que era pregada. Veja ainda, lá em Listra, capítulo 14 ainda, verso 8 e verso 9, diz que em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo pregar, que fixando os olhos nele, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Vejam também o que acontece em Jerusalém, no relatório apresentado pelos apóstolos, quando tem que defender o evangelho entre os gentios, capítulo 15, no verso 12 de Atos, diz lá o texto: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por intermédio dele entre os gentios. Veja também, no capítulo 19 de Atos, Paulo em Éfeso, verso 11 e verso 12, diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, esses sinais e prodígios acompanharam o ministério de Paulo durante toda a trajetória da plantação de igrejas, espalhando o evangelho pelo mundo romano. O objetivo desses milagres incontestáveis e claros era o seguinte, meus irmãos: mostrar que a mensagem de Paulo, ou pregada por ele, era de Deus. Também demonstrar que Deus o havia chamado e constituído como seu embaixador, ministro e apóstolo. Como ele mesmo já disse na segunda carta aos Coríntios, que nós já passamos por ele, no verso 5 ao 18, que diz que nós fomos chamados para sermos ministros de Cristo, embaixadores em nome de Cristo, não é? E cooperadores com o Evangelho.
Paulo tinha consciência de que, nada sendo, Deus o constituiu apóstolo e lhes deu que esses sinais seguissem o seu ministério para comprovar o seu apostolado. E Deus tinha por objetivo isso, mostrar que a mensagem que Paulo pregava era de Deus. E demonstrar que Deus o havia chamado e constituído como seu embaixador, ministro e apóstolo. Paulo só relembra essas coisas porque os coríntios estavam confusos quanto a conhecer um verdadeiro apóstolo de Cristo Jesus. É importante ressaltar que sinais e prodígios não eram a prova final de autenticidade apostolar. É bom que a gente observe isso, porque milagres verdadeiros serviam para mostrar isso. Nem todo mundo que fazia milagres era apóstolo. Temos o exemplo de Estevão e de Filipe, por exemplo. Mas todo verdadeiro apóstolo tinha o dom de curar e de fazer maravilhas, recebidos por Cristo Jesus. Então, esses dons estavam sobre os apóstolos e sobre aquele que os apóstolos impunham as mãos com a missão de evangelizar e pregar o evangelho, como Estevão e Filipe. Paulo aqui também, apesar de constrangido, apesar de consciente de que nada era, apesar de apresentar as credenciais do seu apostolado, ele agora no final ironiza. E a gente vê aqui Paulo usando de ironia para com os coríntios, agora, os crentes, a igreja. O verso 13, ele diz: porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me pela mancada. Perdoai-me por essa injustiça. O ponto de Paulo aqui, aos seus leitores coríntios, parece ser esse. Os sinais do apostolado foram manifestos claramente entre eles. Isso mostra que, diz Paulo, eu tenho vocês na mais alta estima e consideração. Vocês, coríntios, foram tratados como tratei as demais igrejas onde passei ministrando o evangelho. O que eu fiz lá, fiz aqui. O que Deus realizou por minhas mãos na Galácia, na Macedônia, fez aqui também em vocês. Sinais, prodígios e curas, e vocês viram isto. Eu tenho vocês na mais alta estima por isso. A única diferença é que não recebi salário de vocês, para não ser um peso financeiro a vocês. E agora vocês acham que essa minha atitude de renunciar, na verdade foi uma desfeita, um ato de desprezo, e que eu menosprezei vocês? É isso que esses superapóstolos estão dizendo de mim? E aqui Paulo ironiza: puxa, então me perdoem essa injustiça. Me perdoe não ter recebido o salário de vocês. E Paulo está usando de ironia aqui. Há um modo de ironia que a gente chama de on, positivo. Perdoe essa injustiça que cometi de não receber dinheiro de vocês. E aqui é a ironia no modo off, Nas palavras do Novo Testamento, na linguagem de hoje, está dizendo assim: como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi de vocês que me ajudassem ou me sustentassem. Por favor, perdoe essa mancada. Percebemos aqui que os tais superapóstolos já estavam preparando o caminho para exigir da igreja sustento, ofertas e dízimos. E Paulo, já vimos isso anteriormente, ao saber disso, abriu mão do seu sustento. Para quando esses apóstolos quisessem sustento, a igreja poder pensar: mas espera aí, Paulo abriu mão disso, por que eles estão exigindo isso da gente? Paulo conhecia essas intenções maliciosas. Diante do exposto, o que podemos aprender desse texto? Que conclusões podemos tirar? Que aplicações podemos trazer à vida da igreja hoje?
que parece-me que ainda continua confusa, acerca de curas e sinais e de prodígios. Sobre sinais, prodígios e poderes miraculosos, curas, milagres e etc., eu queria destacar algumas coisas como lição prática do texto para a gente. Primeiro, o objetivo principal desses sinais, dessas curas, era autenticar, era comprovar que a mensagem dos apóstolos era da parte de Deus. E por isso eles receberam de Cristo esses dons. Também que a pregação do Evangelho precisava de provas inquestionáveis de que não era coisa humana, mas do próprio Deus. Também os judeus precisavam ter certeza que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras, o Salvador de Israel. Da mesma forma, os gentios. Os gentios precisavam ver que Jesus de Nazaré era Deus e mais poderoso que seus próprios deuses. Por isso, Deus concedeu aos apóstolos esses dons extraordinários de cura, de milagres e de operação de maravilhas. Os apóstolos foram capacitados com dons extraordinários para realizar sinais que acompanhassem a pregação do Evangelho. Todo dom é extraordinário. Porque o dom não é alguma coisa que eu tenho ou que você tem. Nós temos talentos, habilidades que Deus nos concede para poder desenvolver uma atividade na vida e obter disso o nosso sustento digno. Mas dons são habilidades sobrenaturais, concedidas pelo Espírito Santo, para desenvolvermos um ministério, um serviço na igreja. Nesse particular, todo dom é sobrenatural. Mas, dentre os dons sobrenaturais, existem dons extraordinários, dons espetaculares, dons que nos chamam a atenção. E foram esses dons extraordinários e espetaculares que Deus concedeu aos seus apóstolos para comprovar a mensagem que eles pregavam era a mensagem de Deus e não de homem. São eles, os apóstolos, quem realizavam esses sinais e prodígios no Novo Testamento. As exceções são de pessoas que haviam recebido imposição de mãos dos apóstolos, ou eram do círculo apostólico, como Estevão e Filipe, como já mencionei para vocês. Esses sinais e prodígios foram registrados no Novo Testamento, e esse registro colocado à disposição de todas as gerações. Eles não precisam ser repetidos. Eles foram registrados para que creiamos em Cristo, mesmo sem ter visto os sinais dos apóstolos. É isso que o apóstolo João, lá no final do primeiro século, sendo o último dos apóstolos, onde todos os outros já haviam sido mortos, João escreve o seu evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse, e no final do seu evangelho, ele diz a razão pelo qual esses milagres, essas curas foram registradas na Escritura. No capítulo 20, abra lá sua Bíblia, no verso 30 e 31, João nos diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. E aí eu queria destacar para você alguma coisa importante na experiência da ressurreição de Jesus e da aparição dele aos seus discípulos. Quando eles maravilhados viram Jesus ressurreto em corpo, que aparecera para eles, eles ficaram tão pasmados com aquilo, que alegres ficaram contando aos discípulos que não estavam presentes, e um desses foi Tomé. E Tomé disse: olha, se eu não ver com os meus próprios olhos
e se eu não pegar na ferida, no cravo dele, eu não vou acreditar. Diz a palavra que 8 dias depois, ou seja, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, Jesus aparece novamente entre os seus discípulos e se dirige diretamente a Tomé e diz: Tomé, toca aqui na minha mão, toca aqui no meu lado. E Tomé se quebranta e se ajoelha diante do Senhor, dizendo: Senhor. E ele repreende Tomé, dizendo o seguinte a Tomé: porque você viu, você creu. Bem-aventurado, Tomé, os que não viram e creram. E aí corrobora o que a gente está afirmando aqui para vocês, que esses sinais que seguiram os apóstolos de Jesus foram registrados e seguiram enquanto não havia a completude do Novo Testamento. Uma vez que esses sinais foram registrados no Novo Testamento, a razão aqui é para que nós creiamos, como João diz. E Jesus fez muitos outros sinais diante dos apóstolos e que não estão nesse livro. Mas esses foram registrados para que vocês creiam e, crendo, tenham as vidas em seu nome. O que tem trazido muita confusão à vida da igreja dos nossos dias é que as pessoas, os crentes dos nossos dias, são como Tomé. Precisam de sinais para crer. Deus continua fazendo milagres hoje. Ele é o mesmo Deus. Mas não temos pessoas como os apóstolos, que tinham esses poderes extraordinários para curar, dados por Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Mas Deus responde orações e pode curar qualquer pessoa de qualquer mal, se Ele assim o desejar. Vejam qual é a diferença dos dias apostólicos para hoje. Deus concedeu aos apóstolos fazerem esses sinais, impor mão sobre pessoas, curar pessoas, ressuscitar mortos, dar vista a cegos. Esses sinais seguirão vocês, os apóstolos, para comprovar a veracidade da mensagem que vocês pregam. Mas a pergunta é: existem pessoas nesses dias com esses dons? Você conhece alguém a quem uma pessoa está doente e a gente recorre a essa pessoa para que ele imponha a mão, ore e a pessoa fique curada? Se existisse isso, de fato, como um dom particular dado a uma pessoa objetivamente, certamente aconteceria, né, o que aconteceu com os apóstolos aqui. Ninguém passaria ileso. Né? Essa pessoa já estaria na televisão e nos meios de comunicações. Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus cura, Deus realiza milagres e prodígios, mas não através de um indivíduo, mas em resposta à oração da igreja, do seu povo. Hoje Ele o faz em resposta às orações da igreja, não através de um indivíduo. Para ser crente, eu preciso apenas crer nos milagres que a Bíblia traz. Não sou obrigado a crer nos milagres modernos, embora esteja aberto para saber que Deus opera e atende e age. Devo ter sabedoria e discernimento para não ser enganado nem iludido por falsos profetas e falsos crentes que operam sinais. Se não, observe comigo o que Jesus advertiu lá em Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Ele falou do perigo dessa credulidade sem critério bíblico. Ele falou que falsos profetas e falsos crentes realizariam sinais e prodígios. Isso não comprova hoje. Mateus capítulo 7, verso 22 a 23. Ou verso 15, deixa eu pegar isso com vocês. Acautelai-vos dos falsos profetas. Mateus 7, 15. Que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?
Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E fruto aqui é a conduta de vida, a integridade de vida. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que produz bom fruto é cortada. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E veja aqui, o verso 21 em diante, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi de forma explícita, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O Senhor não negou o fato deles realizarem curas, sinais e prodígios. Mas o Senhor disse que esses sinais, curas e prodígios não autenticam a espiritualidade de um falso profeta. O diabo também ilude as pessoas com falsos sinais. Se não, observe comigo o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses na segunda carta, no capítulo 2, para encerrarmos. O diabo opera sinais e prodígios para confundir crentes que buscam essas coisas, que se entusiasmam com essas coisas e não acatam, não acolhem a simplicidade do Evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 9 ao verso 12, nos diz assim, Coríntios não, Tessalônica, né? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Deixa eu pegar o verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é Cristo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E aqui o texto nos diz que Satanás operará com os seus falsos profetas sinais e prodígios para confundir a vida da igreja. O meu alvo e o seu alvo sempre deve ser a palavra, a pregação da palavra. Os milagres registrados, os milagres apontam para Cristo, nosso Salvador. Temos que ter a mesma consciência da igreja do Novo Testamento. Senhor, diante das ameaças e perseguições, dá-nos coragem para anunciar com intrepidez a tua palavra. Enquanto o Senhor opera sinais e prodígios, né? Isso é com Deus, não é conosco. Com a gente é pregar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, nos dê graça para vivermos nesses dias difíceis com discernimento e com convicção da palavra. Que o nosso objetivo e consciência como igreja, nós somos anunciadores, fomos chamados para sermos cooperadores de Deus, anunciando a palavra, pregando o Evangelho. E o Senhor mesmo é quem vai realizar a salvação e a aplicação dessa palavra no coração daquele a quem Ele quer salvar e chama ao arrependimento. Que Deus nos abençoe, que Ele derrame sobre nós graça e favor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, pela Tua palavra exposta. Dá-nos entendimento acerca dela, Senhor. Dá-nos direção do Teu Espírito para que Ele nos ensine e nos conduza a toda a verdade da Tua palavra. Ajuda-nos a viver nesses dias confusos e conflitantes,
sendo um orientador, ensinando, expondo e convencendo, Senhor Deus, aqueles que são teus a andar no Evangelho, na simplicidade do Evangelho de Cristo. Nós oramos ao Senhor com o coração agradecido, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém.